Tá bom. Pronto. Bom dia a todos novamente. Eu hoje retornando de férias e já estou aqui com vocês. A gente hoje está aqui com o Daniel, que é nosso parceiro da Runest, e ele vai trazer para a gente uma capacitação que é do Passos da Fé, que é uns roteiros voltados para os religiosos, tá? Fica à vontade, Daniel. Eu vou pedir só que todo mundo mantenha os microfones fechados para não dar interferência. E, ao final da capacitação, se tiverem dúvidas, aí o Daniel vai esclarecendo. Vocês podem colocar no chat, tá? Fica à vontade, Daniel. Obrigado, Carla. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Obrigado também agradecer a participação de todo mundo que está aí nos escutando, diretamente do Brasil. Estou falando com vocês aqui diretamente de Istambul. Eu sou Daniel Pereira, eu sou brasileiro, mas moro aqui tem bastante tempo, e alguns de vocês já me conhecem. A gente vai conversar sobre os nossos roteiros religiosos, né? Para quem não sabe, a Turquia tem um potencial muito, muito grande de culturismo religioso, e a gente vai ver cada um desses pontos um a um, entender mais, né, as figuras que estiveram aqui presentes, né? A gente tem São Paulo, temos São Pedro, temos a Virgem Maria, então São Barnabé, tem muitas figuras da Bíblia que estiveram aqui também no território da Turquia. Hoje também aqui está com a gente o Mohamed, que é o nosso guia. Ele é turco, mas também fala português super bem, já que ele trabalha como guia. Ele vai nos ajudar também falando desses compartilhando um pouquinho dessas informações sobre essas figuras e a relação com a Bíblia, né? Mohamed, você já está por aí? Você nos escuta? Okay. Acho que ele está no... Acho que é. Oi, Mohamed. Oi, eu acho que você está no mudo. Ele está no mudo mesmo. Mas... Deixa eu ver se eu consigo abrir o microfone dele aqui. Estava tomando café, viu? Acho que eu viro assim, ó. Mohamed? A sua conexão está ruim. A minha está interrompendo bastante. Você pode... Peraí, tem que só abrir o seu microfone já do mudo. Vamos fazer um teste. Pronto. Sim, estamos lhe ouvindo agora. Tá. Oi, Mohamed. Sim, oi. Pronto, estamos lhe escutando agora. Agora sim. Agora sim? Perfeito. Perfeito. Então, Mohamed, Olá, gente. hoje a gente vai apresentar de uma maneira diferente. Tem um microfone que está aberto e eu acredito que não é o seu. Sim, agora está aberto. Pronto, perfeito. Então, Mohamed, conta pra gente um pouquinho sobre o cristianismo na Turquia. Sobre? O cristianismo aqui na Turquia. Agora, Turquia Moderna República, é um estado laico. Maioria são muçulmanos, mas também tem cristãos, tem judeus, tem ateus, tem de tudo. É um país liberadamente por religião. Cada um
se vive sua religião. E não tem nada contra de qualquer outra religião que aqui a gente que vive. Sem problema, sem estressar, que pode visitar, pode fazer suas missas, suas visitas, suas cerimônias, qualquer parte de Turquia. Isso sim. Isso é um detalhe bastante importante, né? Porque já que a gente está falando aqui de roteiros Por isso. religiosos e cristãos, né? É bom a gente Por já isso. começar falando que sim, é possível fazer roteiros religiosos na Turquia sem nenhum problema, né? Porque às vezes as pessoas têm Exatamente. essa impressão que, como é um país muçulmano, então não pode se realizar missas. Não. Ou então não pode praticar a religião cristã aqui e, na verdade, não, isso não existe. O cristianismo é uma religião também presente atualmente no território da Turquia, né? Ou seja, existem muitos praticantes da religião cristã aqui na Turquia. É assim. E os nossos turistas também podem vir realizar, enfim, roteiros relacionados à religião cristã. E a gente também queria entender um pouquinho, Mohamed, sobre a história. Vamos conversar um pouquinho sobre a história do cristianismo aqui na Turquia. Como é que chegou o cristianismo aqui na Turquia? O primeiro, tenho que informar a gente que São Paulo nasceu povo, nome é Tarso. Tarso está na Turquia atualmente. Primeiro. Olha, essa Depois, cidade aqui. Sim, sim, Adana. Isso. Pois São Paulo é de aqui. Nasceu aqui. São Paulo. Tarso. Ele nasceu aí, como está vendo no foto, que sempre a gente pode visitar, sem problemas. Depois tem uma igreja, considerada como a primeira igreja de São Pedro, na Antioquia, na cidade de Antioquia. Essa igreja aqui. Sim. Isso é considerado primeira vez da história quando São Pedro, onde deu primeiras missas para cristãos. É aqui o lugar. Eu li também algumas vezes em que os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez nesse lugar. É daí que o termo cristianismo. Sim, é correto. Ou seja, o termo cristianismo veio justamente desse lugar aqui. Né? Então, Daniel, perdão. Como diga. está olhando a foto, este lugar está muito bom organizado, está muito cuidado. Isso quero dizer que a gente que aqui a Turquia, a maioria são muçulmanos, correto? Mas a foto é uma apresentação como o governo também está cuidando. Viu? Sim, verdade. A gente está falando de um local com mais de 2.000 anos, né, de história. Por isso. O governo turco, não somente atual, todas as histórias, época do Império Otomano anterior da República Turca, e mais anterior, quando era a época de Seleucidos, sempre tem respeito a qualquer tipo de religião, especialmente a cristãos, porque nasceu aqui por uma parte. Claro, é primeiro Terra Santa, bem, mas onde vai ter viagens a São Paulo, para Roma, sempre passou por essas terras e nunca ha tido problemas. E isso é importante também para explicar um pouquinho a gente. Certo. Mohamed, vamos falar um pouquinho. Então, já que a gente está falando de São Paulo, aqui eu tenho um mapa que mostra as viagens de São Paulo, né? Que vamos já entrar em um roteiro que é muito importante, um roteiro assim que é bastante famoso, que são a Rota de São Paulo. Então, a gente começou conversando que São Paulo nasceu em Tarsus, né? Cidade que fica no sul da Turquia. E essas linhas aqui mostram as viagens missionárias dele, né, que São Paulo fez. Então, foram muito... Religião cristã... Pode comentar para a gente um pouquinho? Correto. Sim, conta. Religião cristã, a base de essas duas pessoas, um é São Pedro, outro é São Paulo. São Paulo fez 3 viagens para chegar a Roma, porque o importante naquele então era conseguir a gente que fora de Terra Santa. Ele fez 3 viagens para Roma, então onde foi passado 2 viagens pisado a terra que hoje chamamos Turquia, Anatólia.
Então, onde passou, faz essas explicações a gente 2 vezes em Éfeso, que como a gente seguramente vamos a visitar também. Logo, a costa mar Mediterrâneo, também, como pode ver aí em mapa, vocês podem ver também onde está assinalando agora é Troia. Depois aí passando por Antália, Miletus, Esmirna, Éfeso e tudo havia passado. E também Frígia, que está posto lá, que se pode ver, Filadélfia, Sardis, e isso depois de São Paulo convertirão como igrejas importantes, onde como a gente visitamos. Aí também tem muitas lendas, como Icônio, antiga cidade, hoje o nome é Cônia, também foi importante, onde saiu essa arte, que o nome é Íconos. Íconos saiu desta cidade, Icônio, que hoje é considerado como uma das cidades mais muçulmanas mais praticantes da Turquia, mas nunca a gente visitando tem problema aí as igrejas onde foi passado São Paulo. Logo, Pergue é importante, aí está abaixo, a sul, sim, Atalaia, aí está. Você pode Atalaia visitar... hoje em dia é Antália, né? Sim, Antália, correto. Depois aí está Patara e Mira. E esse lugar, surpreendentemente, a gente se queda porque São Nicolás está por aí. Papai São Noel. Nicolás é o Papai Noel, gente. São Nicolás é o Papai Noel Não, e ele nasceu aqui em Mira. sim. Não é finlandês. Ele não é finlandês, o Papai Noel. Ele não mora lá na Polônia. Ele nasceu aqui no território da Nunca. Turquia. É outro santo importante realmente de mencionar, né? Sim, assim foi. Foi um senhor, um bom padre, cuidava muito para gente órfãos. Quando ele morreu, converteram a um santo. Depois, como era uma cidade com porto, aí chegavam aqueles barcos do norte da Europa, levaram seu nome e aí fizeram igrejas nome dele. Por isso, muita gente acha que ele era origem de finlandês, vikingo, que nada que ver. Não, isso é só para realmente dar uma pincelada no potencial de todo turismo religioso que a gente tem aqui na Turquia, né? A Rota de São Paulo, no caso, a gente não faz a rota inteira da de São Paulo porque são muitas viagens, né, e muitas cidades. Então, quando a gente apresenta a Rota de São Paulo como um roteiro religioso, a gente apresenta as principais cidades da Rota de São Paulo. Então, a gente trata de incluir a Antália, que foi o primeiro porto de entrada de São Paulo na Anatólia, naquela época chamada de Ásia Menor. A gente também visita Cônia, que foi onde São Paulo se encontrou com São Barnabé. A gente também visita, obviamente, Éfeso, já que São Paulo viveu 2 anos da vida dele lá em Éfeso. Inclusive, ele escreveu um livro chamado Carta aos Efésios, em que nesse livro ele conta o episódio que ele foi preso, na verdade. São Paulo esteve preso em Éfeso porque ele arrumou uma revolta. Em Éfeso, os habitantes de Éfeso, eles eram pagãos, né? E eles eram seguidores da deusa Artemisa. Tanto que em Éfeso existia o grande templo da deusa Artemisa, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Assim como as pirâmides, os jardins da Babilônia, em Éfeso existia o templo da deusa Artemisa, que era uma das grandes maravilhas do mundo. E nessa época se produziam também estatuetas da deusa Artemisa, né? E aí São Paulo meio que se envolveu numa confusão em relação a essas estatuetas, né? Nessas estatuetas, e aí ele foi preso e passou 2 anos da vida dele lá em Éfeso. Outra figura de Éfeso também, que é muito importante mencionar, é São João Evangelista. Foi São João Evangelista que escreveu o livro do Apocalipse, né? Que é o último livro da Bíblia, e ele em São Paulo também eram pessoas muito próximas. Por isso também que se afirma
que eles dois levaram a Virgem Maria para morar em Éfeso, né? A Virgem Maria, ela também, lá em Éfeso, a gente tem a casa da Virgem Maria, justamente por essa relação de São Paulo e São João com a Virgem Maria, já que Jesus mesmo entregou ela como os seus filhos, né? Ela disse assim, olha, tá aqui os seus filhos, se referindo a São João e São Paulo. Por isso que existe essa corrente de estudos bíblicos que aponta para a casa da Virgem Maria também ela ter passado os últimos anos de vida lá em Éfeso. Por isso que a gente refere, faz essa visita também lá em Éfeso. Outra questão importante sobre São João em Éfeso é que lá em Éfeso atualmente existe a antiga Catedral de São João, né? Ou seja, a catedral que foi construída durante o Império Bizantino, em que lá está o túmulo de São João, né? Ou seja, a gente está indo aí nas origens, até mesmo das festas juninas do Brasil, a gente está vindo aqui nas origens lá em Éfeso, ou seja, justamente onde viveu São João, onde ele foi enterrado, o túmulo de São João, na Basílica de São João, lá em Éfeso. Então, o Éfeso é um destino extremamente importante para a questão do turismo religioso. O livro do Apocalipse ele foi escrito também numa ilha muito próxima aqui de Éfeso, chamada Patmos, em que, nessa ilha, ele escreveu o livro Apocalipse em uma caverna onde ele ouviu a voz de Deus, e ele foi escrevendo o livro do Apocalipse. Então, pode-se tomar um barco da parte da Turquia, em meia hora você chega em Patmos, que é justamente onde se encontra essa caverna e o mosteiro de São João. Tá? Então, são duas figuras muito importantes, né, que a gente conversou agora. São Pedro, que esteve aqui em Antioquia, onde a gente viu primeiro a igreja de São Pedro, né, aquela igreja super bem conservada, onde os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez. A gente tem todas as viagens de São Paulo, né, pelas várias cidades que ele foi passando e fazendo a pregação do cristianismo, né, todas as cidades que vocês veem aqui, até que ele chegou em Roma, né. Um detalhe importante sobre o roteiro de os Passos de São Paulo aqui pode também combinar com Grécia, né? E também, inclusive, com Itália, mas a combinação com a Grécia ela é bem simples de fazer, já que ela pode ser feita via terrestre, né? Então, a gente faz a rota de São Paulo na Turquia, e da Turquia a gente conecta via terrestre para a Grécia. Então, aqui já é a fronteira da Turquia com a Grécia atual, e aí a gente visita Neápolis, Filipos, Berea, Tessalônica, até chegar a Corinto, onde ele fez, São Paulo também fez uma pregação, e Atenas, onde a gente terminou nosso roteiro de Turquia e Grécia aos Passos de São Paulo. O roteiro terminando em Atenas, os passageiros têm a opção de fazer um cruzeiro pelas ilhas gregas também, né? Ou seja, a Grécia, obviamente, não fazer um cruzeiro pelas ilhas gregas é um grande erro você vir à Grécia não fazer esse cruzeiro. Porque, claro, a Grécia é muito mais famosa pelas ilhas gregas, atualmente o turismo nas ilhas gregas é alguma coisa muito mais explorada que a parte continental. Então, a parte continental da Grécia, a gente realmente dedica a questão da Rota de São Paulo, ao turismo religioso, e aí as ilhas, a gente faz um turismo mais cultural e de lazer também, mas uma dessas ilhas que visita o cruzeiro é justamente Patmos, que é onde está o Mosteiro de São João, em que São João escreveu o livro do Apocalipse, tá? Falando em Apocalipse agora, Mohamed, a gente vai falar do roteiro As Sete Igrejas do Apocalipse também, que é um roteiro bem divulgado, né? Sempre se fala muito das Sete Igrejas do Apocalipse. Muita gente diz assim, não, os Passos de São Paulo é um roteiro mais cristão e os das Sete Igrejas é um roteiro mais católico e outro, o das Sete Igrejas, é mais evangélico. Eu, pessoalmente, não vejo essa diferença, eu acho que todos os dois roteiros servem para ambas as correntes cristãs, tanto o católico como o evangélico. Esse roteiro, ele sim serve. Então, falando agora de São João, né, a gente vai falar justamente das sete igrejas do Apocalipse, já que ele escreveu o livro da Revelação. E essas sete igrejas, elas também estão todas no território da Ásia Menor, que, mais uma vez, é o território onde está atualmente a Turquia. Então, a gente tem Pérgamo, Esmina, Sardes, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Éfeso. Essas são as sete igrejas do Apocalipse. Não é que se estará visitando igrejas especificamente, tá bom? Ou seja, nossos passageiros, você não vai visitar essas cidades e ver uma igreja lá de fato. Não. Primeiro porque a gente está falando de ruínas de cidades de mais de 1.800, 1.700 anos de história, né?
E quando a gente se refere a igrejas, a gente se refere às comunidades cristãs que existiam nessas cidades, em que São João e São Paulo escreveram cartas a cada uma dessas comunidades cristãs, e cada uma dessas cartas existem lições, né? Lições morais, lições sobre a vida cristã, e algumas críticas, obviamente, também. Então, por isso que esse livro ele se tornou muito estudado, né? Então, essas são as 7 igrejas, e aí o nosso roteiro ele pode fazer um roteiro de 5 noites visitando essas 7 igrejas, tá? Quando a gente monta em formato de roteiro, vocês podem, assim, é bem interessante e tudo mais, podem fazer as pregações, ok, mas em termos de lazer, esse roteiro especificamente ele peca um pouco, porque é preciso combinar, isso é uma sugestão minha, pessoal, tá? Mas é preciso sim combinar o roteiro das 7 igrejas com algo. Por exemplo, combinar com Capadócia, ou então combinar com Grécia, com Dubai, ou então com Israel mesmo, porque acaba que você vai estar visitando vários museus. Claro que cada um desses museus a céu aberto, eles têm uma importância religiosa muito grande, mas durante 5 dias só visitando esses museus é preciso um complemento para essa viagem, né? Então, por isso que normalmente a gente tem incluído Capadócia também, tanto na Rota de São Paulo quanto nas 7 igrejas do Apocalipse, tá bom? Então, esses 2 roteiros, tanto a Rota de São Paulo como as 7 igrejas, são roteiros, assim, os mais vendidos em termos de turismo religioso, tá? Realmente são os que mais geram movimento, não só do Brasil, mas, assim, de todo o mundo. A gente participou, há 2 meses atrás, de uma feira de turismo religioso online em Portugal. E se vocês não acreditam, a quantidade de indianos cristãos que existem. Existe uma comunidade cristã muito grande na Índia também, e todos eles também se interessaram bastante, perguntaram bastante por esses roteiros, tanto o do São Paulo quanto das 7 igrejas. Mas eu gostaria também de conversar com vocês um outro roteiro bastante interessante, em que ele não é tão explorado. Na verdade, é um roteiro que a gente montou aqui mesmo na Honest, que ele é chamado Profecias da Anatólia, tá? Deixa eu ver se eu achei esse roteiro aqui. Não sei se eu botei ele aqui. Bom, eu vou mostrar ele no mapa, na verdade, que fica mais fácil de explicar. Porque até então a gente tem conversado sobre o Segundo Testamento. Quando a gente fala de São Paulo, São João, São Pedro, isso tudo é referente ao Segundo Testamento. Mas a gente tem que falar também muito do Primeiro Testamento. Por quê? Porque aqui na Turquia a gente tem a cidade de Urfa e Harran, que é uma das cidades, Harran especificamente, é uma das cidades mais antigas do mundo, tá? E Abraão, o profeta Abraão, morou em Harran. Ele nasceu aqui em Şanlıurfa, tá bom? Inclusive existe a caverna onde ele viveu. Nessa caverna foi feita uma mesquita, já que as religiões, a gente chama de religiões abraânicas, né? As religiões abraânicas têm o cristianismo, o islamismo e também o judaísmo. Então, são 3 religiões abraânicas. Então, os muçulmanos, eles também têm o profeta Abraão aí muito presente. E por isso que foi construída justamente uma mesquita no local de nascimento do profeta Abraão. É por isso que é uma visita bastante interessante, né? A gente aí, o Primeiro Testamento, está aqui justamente o local, né? Que se acredita que é o local de nascimento do profeta Abraão, essa caverna, tá? E por isso que a gente montou esse roteiro que já pega a parte leste da Turquia. Mohamed, você consegue me ajudar com algumas informações mais desse roteiro, sobre Abraão, sobre Harã? Conta um pouquinho também para a gente. Sim, quero falar isso também. Primeiro, a gente talvez não conhece muito bem. A religião muçulmana é a última religião de monoteísmo, tá? Então, gente muçulmana normal, não estou falando de radicalismo ou fanatismo, aceita tudo isso e tem respeito tudo isso, Torá, tem respeito da Bíblia. Por essa razão, como estamos mostrando, é uma mesquita, sim, correto. Mas quando a gente judeu, quando a gente cristão, visitando essa cidade, nenhum problema, tá? Que esta cidade, Urfa, está considerado uma cidade dos
profetas, tá? E não tocaram nada aquele peixes na pileta que você mostrou agora na foto, é uma mesquita, tá? Segundo crença, esse água era fogo. Quando o Nemrut queria queimar a Abraão, Deus convertiu a água. E esse lugar não está tocado para nada. Desde então, está deixando o peixe, a água, sim, está construído uma mesquita, sim, mas mesquita está feito por nome de Deus, tá? Isso também é importante para a gente que conhece um pouquinho. Urfa, sim, está falando sobre Abraham, sobre Shuaib, conhecido outro profeta. Esse lugar não está permitido tocar água, não está permitido tocar aos peixes deste pilete. Abraham é muito sagrado e tem muita gente aqui na Turquia que o nome é Ibrahim, versão Abraham em muçulmanos. Ibrahim é o mesmo nome, Abraham. Para a gente que conhece um pouquinho, tá? E aí Esse está aqui é o Lago dos Peixes, na verdade, né? Então, sim, esse lago as pessoas não tocam na água, não é isso? sim, essa água a gente crê que era fogo. Quando Deus ajudou o milagre de Deus, essa água era fogo. Quando queria Nemrut, o pai da princesa, quando Abraão queria casar com ela, mas o pai era rei daqui, então queria queimar, segundo tradução, então Deus fez esse milagre, o fogo converteu água, os peixes eram lenhas, tá? Por esta razão é considerado sagrado e não tocar ninguém. A E é água, sagrado tanto para o Islã quanto para o cristianismo também, não é isso, Mohamed? isso quero dizer, sim. Isso que ou você mostrou onde cova de Abraão, aí está de lado deste mesquita. Também Entendi. está sagrado. Sim, sim. A foto talvez não mostrou muito bom, mas outro lado está onde queria tirar assim peixes, viu? Esses peixes também Mas eu acho que considerado esse lago sagrado. aqui é um outro lago, Mohamed. Esse não é o lago sagrado, não. Ah, desculpa. Sim, é outro lago. Desculpa, sim. Esse aqui que é o lago sagrado, né? Tá, isso. Mohamed, eu tenho uma dúvida pessoal, tá? Você se referiu a Xanliufa como uma cidade dos profetas. Que outros profetas a gente tem em Xanliufa? É Murfa, nomes, refere? Isso. Ah, talvez todos conheçam Sara? Sara? Sara. Sim, o pai de Sara também é daí. Vou ver o nome, desculpa. Estou mirando o Isso a gente está voltando aqui para o Primeiro Testamento, viu? Sim, Primeiro Testamento, exatamente. Pois, aí está. Desculpa, hein? Não se preocupe. Enquanto você acha o nome, eu queria fazer uma referência também à questão. Sim. O Sim, nome é Shuaib. Shuaib. Eu já Sim, escutei esse nome. Shuaib. Mas acho que existe uma versão ocidentalizada desse nome também. Também está o nome de Jó, Elias e Moisés. Esse lugar. Porque o nome antigamente é Xanlufa, atualmente é Xanlufa, antigamente é Edessa. Ainda tem uma lenda interessante, quero falar isso, o mantel de Jesus Cristo limpando a casa, mandei este mantel a Xanlufa, essa cidade antiga Edessa, para que a missionário religião, pessoa queria ver a Jesus Cristo, mas não deu o tempo, alguma razão. Então, Jesus Cristo mandou um mantel que limpando sua cara, seu rosto. Ainda dizem, a gente, esta crença, é uma lenda, não sei se é verdade ou não, mas a gente crê
que ainda esse mantel está guardado, essa cidade antiga Edessa, atualmente Şanlıurfa. É uma É o coisa muito Santo curiosa. Sudário, o mantel que Sim, você se sim, refere, sim, é o Santo sim, Sudário, e esse sim, Santo Sudário ele esteve em Xanliufa por muito tempo, e se acredita que ele ainda possa estar, não é isso? sim. Isso. Entendi. Muita gente, Vaticano também procuraram, mas não encontraram, porque está bem guardado essa cidade. Interessante. Falando também um pouquinho sobre religiões, histórias das religiões, já que a gente está falando de Abraão, a gente está falando de uma região que floresceram muitas religiões, e o primeiro templo construído pelos seres humanos é esse aqui. É o primeiro templo, não é um templo cristão, tá? É um templo que se chama Göbekli Tepe. Então, essa descoberta aqui, ela revolucionou todo o conhecimento de arqueologia, porque esse templo ele foi construído na época dos caçadores e coletores, ou seja, os seres humanos não sabiam nem o que era agricultura naquela época. E eles construíram esse templo aqui, que fica também muito próximo de Xanliurfa. Tá? Então, a gente está falando aí, literalmente antes da Idade da Pedra, em que foi construído um templo. Então, a gente está falando realmente a Turquia, se referindo à Turquia como um destino extremamente importante para a história das religiões, e começando aí com o primeiro templo religioso da história do mundo. Esse templo é mais velho que Stonehenge, ou seja, a gente está falando aí de 12 mil anos antes de Cristo. A gente está falando de 12 mil anos antes de Cristo, a construção desse templo. Então, realmente é uma... Diga, Orlando. Sí, ontem de este descobrimento de esse templo, Göbekli Tepe, os historiadores, os antropólogos, a crença era a gente, ser humano, o primeiro fizeram cidades, depois templos. Depois de este descobrimento, agora ao revés. Agora sabemos que os seres humanos, a primeira vez, fizemos templos, depois cidades. Este é um cambio muito importante por toda a história do mundo. E é por isso que a gente faz questão de incluir essa visita também no nosso roteiro de turismo religioso, na verdade, Mohamed? Seria fantástico poder visitar esse lugar, porque como se vamos a ir até Şanlıurfa, e por favor incluir este lugar também. Realmente seria ótimo poder visitar esse lugar. É muito significante, é muito importante. Sim, talvez não agora que falamos nós outras 7 igrejas viajando a São Paulo, mas pode ser muito interessante, já que estamos ao lado. Realmente seria muito bom, muito importante, porque a visita total desde o centro da cidade, como 20, 30 minutos como ônibus, e aí visita como 1 hora, máximo 1 hora e meia. Acho que seria muito bom. Não perder a oportunidade. Com certeza. E está totalmente relacionado, né? Que nem você fez uma observação muito importante. Os seres humanos, antes de construírem cidades, eles já estavam construindo templos religiosos. Então, ou seja, muda totalmente o foco, né? Ou seja, a questão do religare. Então, outra visita que eu queria mencionar aqui, nesse roteiro que a gente chama de Profecias da Anatólia, na verdade, não é uma cidade. A gente vai agora falar de Noé, ou seja, da Arca de Noé também. A gente está falando de coisas aqui do Primeiro Testamento, né? A gente falou aí do Espaço São Paulo, e as estratégias estão no segundo. Aí agora a gente começa a falar do Primeiro Testamento, e como não falar, obviamente, da Arca de Noé. Então, existem estudos, investigações arqueológicas que apontam que o local da Arca de Noé em que ela estacionou, que ela ficou, fica aqui na Turquia também, que fica justamente no Monte Ararat. Não é isso, Mohamed? Sim. Isso, segundo os 3 religiões, monoteísmo, a Arca de Noé
chegou a esse monte. Esse monte é mais alto monte do norte de Mesopotâmia, fica este lugar, justo com a fronteira de Armênia. Isso. Foi descoberto através de professor dos Estados Unidos. É um lugar para todos locais sagrado, esse monte. Tem 5.112 metros de altura a nível do mar. É antiga, inativa vulcão. É maravilhoso. Segundo descobrimentos, as fotos de Google Maps, também aí descobriram esse que é parecido ou marca de um barco. E esse barco possivelmente seria de Noé. Porque a parte de primeiro três religião de monoteísmo, os sumérios falam também do mesmo, que são muito mais antigas. Por esta razão, esse lugar é considerado também um lugar super interessante. Mas, por altura, por local, não sei se está possível de visitar, subir até lá, até acima do monte, para chegar onde está considerado de Arco de Noé. Aqui tem que ter um bom preparo físico, né, até chegar nesse local exatamente, mas isso, a gente... Foto, sim. Isso, essa foto, né? Isso, muito surpreendido, a gente, difícil de acreditar que até hoje, como chegou essa marca. Exatamente. Realmente a gente tem aí um ponto de observação, ou seja, não se chega ali próximo, mas o roteiro inclui, na verdade, um local de observação da Arca de Noé. Correto. Bom, de destinos, né? São esses destinos que a gente quer apresentar. A gente vai olhar algumas fotos aqui também, né? Harã, no caso, que é a primeira cidade onde o profeta Abraão esteve nascendo. Esse aqui é justamente o Lago dos Peixes Sagrados, né? Em que Nemrut, o rei Nemrut, tentou botar fogo em Abraão, ele virou água, o fogo virou água, e esses peixes aí também. Göbekli Tepe é justamente o primeiro templo. Essas são as fotos dos roteiros que a gente está conversando, né? Desculpa, Daniel. Se a gente vai visitar a Urfa, consideram que tem que esquecer a dieta. Eu não te entendi. Tem que esquecer de dieta. Se a gente que está fazendo dieta, aí comida não muito pode... boa, verdade. Toda essa região da Turquia, né, sudeste da Turquia, a comida é muito, muito boa mesmo. É muito gostosa. Especialmente Urfa. Especialmente. Olha, eu sou mais fã da comida de Gaziantep, viu? Não, Urfa melhor. Acredita, Urfa melhor. Um detalhe interessante, pessoal, é que esses roteiros que a gente está vendo agora, esse último roteiro que a gente está conversando sobre o Primeiro Testamento, são roteiros que eles não são tão famosos, ou seja, para o mercado latino-americano. Talvez muitas dessas cidades vocês estejam escutando esses locais pela primeira vez, ou seja, a gente não está falando aqui de Capadócia, Istambul, a gente realmente está falando de regiões que são não tão visitadas, né? O Monte Nemrut, por exemplo, é um monte justamente do rei que tentou colocar fogo em Abraão. É um ponto turístico também bastante interessante. Gaziantep também, justamente onde como se disse que a comida era melhor, tem esse museu dos mosaicos também, é bem legal esse museu. Ele conserva vários mosaicos da época romana. Então, é um roteiro bastante rico, não só pela questão religiosa, né, mas também pela questão cultural, né? Por exemplo, Midyat abriga uma comunidade cristã muito, muito antiga, né, que está ali, dos assírios, no caso, né? E essa comunidade cristã ainda existe aqui na Turquia, eles ainda são praticantes também do cristianismo. Outra visita interessante desse roteiro seria o monastério de Sumela, que é um monastério grego. Ele é um monastério grego ortodoxo, ou seja, cristão ortodoxo, e que ele foi construído na encosta de uma montanha, né? Então, ele é uma das maravilhas do turismo aqui na Turquia que a gente fez questão de incluir no nosso roteiro.
Desculpa, Daniel. Sumela já está aberto. Terminaram restauração. Terminaram? Você tem que ir lá. Sim, Isso. está fantástico agora. Quando eu fui, eu só visitei essa parte aqui. E não sei se dá para ver, eu vou até abrir maior aqui na apresentação, mas ele é todo também decorado com afrescos, né? Na época, eu só consegui visitar essa parte aqui do mosteiro. Mas, agora que ele já abriu da reforma, já é possível visitar todo esse aqui também. Então, tenho planos aí de voltar. E quem quiser também está convidado, vamos visitar Trabzon e o Mosteiro de Sumela também. Aqui a gente também tem uma foto de Tarsus, justamente a cidade que São Paulo nasceu. A gente começou lá no começo da nossa capacitação. Aqui a igreja que foi construída, dedicada a São Paulo. Todos os anos, no dia 27 de junho, que é dia de São Pedro e São Paulo, ocorre uma missa aqui, tá bom? Então, a gente está organizando para o ano que vem uma saída especial que coincide com o dia de São Pedro e São Paulo. E então, nesse mesmo dia, no dia 27 de junho, vai se visitar Antioquia, que é justamente onde está a primeira igreja cristã, onde São Pedro e os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez, e também vai visitar Tarsus. Então, no mesmo dia, vai visitar 2 pontos importantíssimos para o cristianismo, justamente referidos a São Pedro e São Paulo. A gente tem uma saída montada com aéreo, tá bom? A gente vai, a Carla, a Michele vão chegar para vocês essa saída, essa promoção que a gente está fazendo, com o aéreo já saindo de São Paulo. Ironicamente, o aéreo vai sair lá de Guarulhos para vir para cá, para a Turquia, para passar o dia de São Pedro e São Paulo aqui com a gente e visitando esses 2 locais que são super importantes. Aqui algumas fotos mais. Temos, por exemplo, São Policarpo. Agora, falando de outras figuras do cristianismo, São Policarpo também, um dos primeiros apóstolos, seguidores do cristianismo, ele foi martirizado em Esmirna. Também, a gente tem São Felipe, também São Felipe, ele foi martirizado lá em Pamukkale. Pamukkale é outra visita também que a gente sempre faz questão de incluir. Então, é um detalhe religioso aqui, o martírio de São Felipe, que foi um dos apóstolos, um dos 12 apóstolos, ele foi martirizado também aqui na Turquia. Essa aqui é a Casa da Virgem Maria, né, o local da Casa da Virgem Maria, em que, na verdade, essa é uma capela que foi construída, onde acredita que será a Casa da Virgem Maria também, que a gente faz questão de incluir nos nossos roteiros. Aqui, justamente, essa é Pamukkale, né? É uma visita cultural, mas também aqui a gente adapta para uma visita religiosa também, já que foi nessa cidade que São Felipe foi martirizado. Sim. Gente, então, acho que isso aqui foi um breve resumo, uma conversa, né? Mais que um roteiro em si. A gente falou aqui de 3 roteiros, a gente falou de todo o potencial de turismo religioso que tem na Turquia, né? Aqui a gente tem algumas flechinhas mostrando os roteiros. Vou mostrar, na verdade, para vocês como é que ficam esses roteiros montados, né? Então, o primeiro roteiro que a gente conversa, o segundo, na verdade, as 7 igrejas do Apocalipse, ele fica da seguinte maneira: dia 1, chegada a Istambul; dia 2, Istambul; no dia 3, a gente faz o tour do Bósforo; depois do tour do Bósforo, a gente vai diretamente para Izmir, tá? De Izmir, a gente começa a fazer a visita das 7 igrejas: Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Pamukkale. De Pamukkale, a gente segue para Cônia, e de Cônia a gente segue para Capadócia, tá? Para terminar o roteiro, já voltando para Istambul. É aquela questão que eu comentei com vocês: se a gente fizer só as 7 igrejas, fica um roteiro um pouquinho pesado, né? Então, por isso que a gente faz questão de incluir a Capadócia para dar uma equilibrada. Outro roteiro também bastante interessante seria a rota de São Paulo, que eu vou mostrar aqui para vocês como é que fica configurado, né, num day by day. A rota de São Paulo, uma vez mais, começa em Istambul. Temos 2 noites de Istambul. De Istambul vai para Capadócia, e da Capadócia vai para Adana. Adana fica aqui já no sul da Turquia. Então, de Adana, ele já vai visitar Tarsus, que é justamente onde São Paulo nasceu, e aí a gente começa a visitar algumas cidades que São Paulo esteve. No caso, Perg, Cônia, também Antioquia, da Pisídia, Listra também, e Esmirna, terminando em Éfeso, para depois seguir e voltar para Istambul. Se a gente quiser combinar com Grécia,
em vez de seguir Kuşadası-Bursa-Istambul, a gente faz Kuşadası-Troia, tá? Troas e Assos, que também foram cidades que São Paulo esteve, e daqui a gente cruza o Estreito de Dardanelos e vai para a Grécia, tá bom? E aí faz o roteiro toda a parte da Grécia, então Tessalônica, Bereia, Filipos. Então, eu não tenho ele montadinho aqui, mas seria mais ou menos 16 dias e 15 noites se a gente inclui Grécia também, sem o cruzeiro. E o último roteiro que a gente conversou foi justamente o roteiro Profecias da Anatólia, que é esse roteiro aqui, e que, mais uma vez, começa por Istambul, e aí de Istambul a gente vai para Trabzon, que é onde justamente está o mosteiro de Sumela, que foi aquela... Mostrei ainda há pouco a foto de vocês, aquele mosteiro que está na encosta das montanhas. Sumela, a gente vai para Kars, que tem uma cidade armena, a antiga capital medieval da Armênia, em Kars. Um museu a céu aberto que é incrível, é sensacional esse museu a céu aberto, por isso que a gente fez questão de incluir ele também. Logo a gente vai para do Beyazıt, ou seja, a gente explora toda essa parte aqui da Mesopotâmia, norte da Mesopotâmia, que é essa região aqui. Então, vai visitar Göbekli Tepe, Mardin, Haran, Şanlıurfa, Adıyaman, Nemrut, e até chegar em Antáquia, que é justamente onde os cristãos foram... Antioquia, né? Antáquia, na verdade, seria Antioquia em turco, onde para visitar a igreja de São Pedro, que está aqui. Então, esses são os nossos roteiros de turismo religioso. Obviamente, a gente vai compartilhar essa apresentação para vocês. Eu vou já jogar o link dela aqui no chat para vocês poderem acompanhar esse roteiro, enfim, compartilhar. Olha aqui, pronto, publicar. Que bom, Daniel, eu ia lhe pedir isso mesmo. Porque Isso já teve mesmo. solicitações aqui no chat da apresentação. Deixa eu... Ok. Pronto, esse aqui é o link, vou botar aqui no chat para vocês, para quem quiser ter acesso a essa apresentação de slides, tá aqui o roteiro bonitinho, esse link que eu botei aqui no chat para vocês, e também vou compartilhar esse mapa que eu estava mexendo bastante aqui, ele é um mapa dos locais de turismo do cristianismo aqui na Turquia, tá? Então, vou também botar aqui para vocês, aí vocês podem, de repente, montar um roteiro de acordo com enfim, digamos, a necessidade, né? Ou seja, a quantidade de dias, porque realmente não precisa ficar preso só na Rota de São Paulo, ou só preso nas 7 igrejas, ou só preso nas profecias. Não, dá para fazer um mix. Por exemplo, nenhum desses roteiros incluiu aqui São Nicolau, Mira, a cidade do Papai Noel, onde ele nasceu. Então, dá para dar uma adaptada bem legal aqui nesses roteiros. Então, fica aqui já o link também no chat para que vocês consigam acessar esse mapa e conhecer mais de todo o potencial de turismo religioso que tem aqui na Turquia. Alguma dúvida, gente? Aproveitem que estão eu aqui e o Mohamed para tirar qualquer dúvida sobre o turismo religioso, sobre o cristianismo, podem perguntar. Quem quiser pode abrir o microfone para fazer a pergunta ou pode colocar também no chat, tá? Eu acho que dessa vez a gente deu uma super explicação que ninguém teve dúvida. Acho que sim, viu? Mas a sua apresentação estava bem didática e como você já passou o link aí no chat, facilita bastante. Perfeito. Eu não quis seguir tanta apresentação realmente, porque senão ela é uma apresentação muito extensa, né? São 3 roteiros e são 3 roteiros muito extensos. Então, a gente foi conversando realmente dos principais pontos, né? Para que as pessoas, quando olhem a apresentação, consigam se localizar, né? E também quando lê os roteiros, eu vou deixar também aqui o link do catálogo. Na verdade, eu vou abrir o catálogo, é mais fácil abrir o catálogo, porque esse catálogo já tem preço de venda e de grupo. Só um instantinho. Ah, ótimo. Vale muito a pena. Conheço.
Mohamed, você tem alguma coisa mais também para agregar aqui para a gente, Mohamed? Somente queria falar essa coisa que para mim acho que é muito curioso, muito importante. A Virgem Maria que vocês falam, a gente é muçulmano, a gente turco aqui dizem, sabe? Madre Maria. Este também para mim uma das coisas muito interessantes, importantes para que a gente que sabe. No lugar de dizer a ela Virgem Maria, a gente aqui chamamos Madre Maria. Madre, Mãe Maria, no caso, né? Sim, Mãe Maria, sim. Sim. Isso eu já ouvi falar realmente várias vezes, né? Tanto que lá na casa da Mãe Maria, da Madre Maria, lá em Éfeso, não só os cristãos visitam, os muçulmanos também visitam muito, porque é uma figura muito importante também dentro do islamismo. Ela é citada no Alcorão como mãe de um profeta, no caso do profeta Jesus, né? No islamismo, o Jesus ele é referido também como um profeta, e por isso ela é uma figura extremamente importante, por isso que se refere a ela como Mãe Maria, né? Madre Maria, que nem o Mohamed comentou. Só um instantinho, gente, que eu já vou passar aqui o link do catálogo para vocês. Publicados, português, pronto, achei. Oi. Pronto. Esse aqui é o catálogo Passos de Fé. E nesse catálogo vocês vão encontrar justamente esses 3 roteiros, tá? Que a gente conversou hoje. Vou botar aqui o link para todo mundo no chat, para que vocês possam já montar os seus grupinhos de turismo religioso. Sendo que grupo a gente sempre considera a partir de 10 passageiros, tá bom, pessoal? Ou seja, esses roteiros aqui, eles vão ter sempre preços a partir de 10 passageiros, que a gente vai ver aqui. Então, 7 Igrejas da Revelação, que tem 10 dias e 9 noites, e tá aqui a partir de 15, na verdade, mas a gente também tem preço para 10 passageiros, tá bom? Os preços aqui eles estão até março de 2022, mas vão ser os mesmos preços até o final do ano de 2022. Se já quiserem, podem usar esses preços para 2022 também, ou seja, de março em diante, não tem problema. Conversem sobre as condições com a Bahia Travel, tá bom? Que esses preços aqui são preços de venda no final. Mas o que eu queria mencionar é justamente isso. Dá para, a partir de agora, já vocês começarem a trabalhar nos grupos de peregrinação de vocês. Obviamente, esses roteiros, eles podem ser alterados de acordo com a sua necessidade. A gente sabe que peregrinação, geralmente, por exemplo, muitas vezes gosta de incluir pensão completa, jantares, né? Missas também, ou então reuniões. Então, isso tudo pode ser adaptado. Esses roteiros não são fixos, eles são apenas exemplos, mas quem quiser pegar o roteiro tal qual o formato está aqui, também pode utilizar, não tem problema. E aqui já estão os preços de venda para montar os grupinhos de vocês. Então, também já está no chat o link para esse catálogo. Ai, que bom. É bom que é bem flexível, então dá para atender a todo mundo. Todo público. Tá bom, gente? Alguma dúvida mais? Acho que aqui no chat não tem nenhuma. Tem. Acho que foi o Mohamed, né? Acho que Carla Guerra... Ah, não, você Carla. É que eu vi o microfone se mexendo aqui. Eu disse... Bem, pessoal, na ausência das dúvidas, eu vou agradecer a Daniel e a Mohamed, nossos parceiros da Honest, que trouxe essa capacitação bem esclarecedora para nós, né? E obrigado também a todos vocês que participaram aqui conosco. A gente sabe que esse horário aqui no Brasil, já está próximo do horário do almoço, né?
A gente sabe que é um pouquinho mais complicado, mas que bom que vocês puderam estar presentes aqui conosco, tá? Obrigadão a todos vocês. Obrigado, gente. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau.